Olá pessoal, eu sou o Fabiano Campos, jornalista e intérprete de Libras e também estou com vocês na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos o privilégio de conversar com uma profissional mais alto gabarito, que é a Adriana Souza. Adriana, muito obrigado pela tua presença e eu gostaria que você contasse um pouquinho onde você nasceu, a sua trajetória e que momento que você achou que ia ser essa brilhante profissional. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, muito obrigada, estou bem satisfeita de estar aqui com você pela oportunidade. Eu nasci aqui em São Paulo, eu sou uma profissional que eu me formei na área de recursos humanos. Dentro da área de RH, a minha atuação ela foi curta, mas foi de grande valia para a minha carreira. E há mais ou menos 20 anos eu venho trabalhando como estrategista de carreira, desenvolvimento de pessoas, elevar a performance de pessoas. E nos últimos 15 anos, por usar bastante o LinkedIn, hoje eu posso dizer para você que eu sou uma especialista em LinkedIn também, porque eu venho trabalhando nessa plataforma já há mais de 15 anos. Adriana, é interessante, você me fez lembrar, antes da internet, então, você tinha as empresas de consultoria de recolocação de executivos, né? Ainda tem os headhunters normais, não? Mas a grande parte era assim, você fazia um currículo caprichado, bem datilografado, tal, para poder entregar para as empresas. Só que ele não era lapidado. Então, até hoje, muitas empresas sofrem com o seguinte, o dono da vaga, ele encomenda para o RH faz assim uma boa seleção do pessoal, seja pessoas que estão trabalhando ou não para aquela vaga, mas muitas vezes a pessoa é contratada pelos requisitos técnicos e habilidades, mas ele é dispensado pelo comportamental. Então, eu queria que você falasse essa parte aí, principalmente que você já trabalhou em RH, e o que o LinkedIn, né, como você foi lapidando tudo que a ferramenta pode oferecer e fazer com que o profissional tenha aí mais motivação, que ele, dentro do potencial dele, o que ele mais pode oferecer e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, primeiramente vamos entender sobre a questão das competências comportamentais, né? A gente sabe que o mercado ele é bastante exigente, as empresas são bastante exigentes, e sim, né? Hoje muito mais do que o perfil técnico, hoje avalia-se muito a questão dos soft skills, né? As habilidades comportamentais do candidato, porque para a empresa contratante é um grande desafio. Tecnicamente eu vou te conhecer pelo teu currículo, né? Mas a minha necessidade hoje não é o que você apenas traz no seu currículo, mas principalmente como é que você lidera, tomada de decisão, gestão do tempo, tudo isso é importante para a contratação. Então isso faz com que sim, o mercado se torne mais exigente e a forma de apurar, de avaliar os candidatos também mudou bastante. E falando da nossa tecnologia, né, a forma como a gente busca emprego hoje é bem diferente da forma como a gente buscava antigamente. Hoje a internet é um espaço totalmente aberto, onde a gente está expondo, né, tudo sobre a nossa vida pessoal e profissional. E para as empresas isso é muito interessante, porque a gente tem a possibilidade, né, vamos falar, eu como uma recrutadora também, a possibilidade de avaliar além do currículo, o perfil dessa pessoa através das redes sociais. E falando diretamente do LinkedIn, a gente pode considerar que o LinkedIn é o teu currículo eletrônico, né? Óbvio que lá a gente tem possibilidade de expor mais informações, diferente de um currículo impresso, né, que a gente sabe que ele tem que ser um pouco mais compactado, mas no LinkedIn a gente tem a possibilidade não só de apresentar, né, as competências técnicas, todas as informações do nosso perfil, mas também a gente pode colocar ali de uma forma bastante explícita com relação a essas habilidades comportamentais. Essa possibilidade que muitas vezes o LinkedIn dá, que às vezes no currículo impresso a gente não tem.
Muitas vezes, o currículo ele é muito frio. Ele coloca aquilo, você olha, aquilo é uma maravilha. Mas depois, quando você vai peneirando, aí você vai ver se a pessoa, embora pode ter lá um monte de curso e tudo mais, mas se realmente ele consegue liderar pessoas. Se ele, na área de vendas, se ele é só um abridor de portas, ou se ele faz os entregáveis. Né? Ele é matador na hora de fechar o negócio e tal. E com isso, muitas vezes assim, você analisa quanto tempo que a pessoa ficou em cada empresa, as coisas assim, porque mudou bastante. Eu lembro que no meu tempo, aí, quando eu comecei a trabalhar, era assim, quanto mais tempo a pessoa ficava na empresa, melhor ele era considerado para ficar numa empresa. Né? E hoje mudou tudo. E realmente eu vi isso na década de 80, quando eu já comecei a ser chamado por headhunters, que eles falavam assim, o recomendável para um profissional de alto nível ficar numa empresa é de 5 a 7 anos. Porque profissionais que ficam esse tanto nunca morreram de ataque cardíaco, estresse e tudo mais. Porque às vezes é a mesma atividade, mas com outra equipe você consegue realizar, sendo que daquela empresa, seja estatal ou privada, talvez você não consiga. Então eu queria que você comentasse isso daí. Bom, eu acredito assim que algumas regras, né, elas foram quebradas no nosso mercado de trabalho, e também depende bastante, né, do setor, da posição que a pessoa atua. O que eu percebo diante das empresas é uma análise no sentido do quê? Bom, vamos entender aqui, você ficou 10 anos dentro da empresa na mesma posição. Então, isso pode parecer aí um ponto negativo, né? Não houve uma possibilidade de evolução, de crescimento, a empresa não tinha um plano de carreira. Então, pode ser que algumas empresas entendam isso como uma acomodação, uma zona de conforto, né? E a gente sabe que hoje, diante das mudanças que a gente teve no mercado, essa nova geração, a possibilidade deles fazerem carreiras de 10, 15, 20, 30 anos dentro da empresa, não vai acontecer. Né? É um outro perfil, é um outro cenário, é um outro momento. Então, pode ser que algumas empresas, né, enxerguem como positivo. Nossa, que legal, você fez uma carreira promissora dentro da empresa, te traz aí mais bagagem, mais experiência, mais maturidade, principalmente na parte de liderança. Agora, pode ser que você tenha ficado 30 anos na empresa na mesma posição. Aí isso não vai ser positivo para o futuro contratante. Então depende bastante, Kendi. Eu acredito que o mercado mudou e a gente também tem que entender o outro lado, que é a empresa. O que ela está avaliando, o que ela está buscando. Então a gente não pode tomar isso como uma regra, falar, não, eu vou conseguir uma nova possibilidade porque eu fiquei 30 anos dentro da mesma empresa. Isso pode depender bastante, né? Ou talvez eu não vou conseguir uma nova possibilidade porque eu fiquei pouco tempo dentro das empresas. Isso depende bastante do seu setor de atuação, né, dos segmentos que você passou, e aí é uma questão da gente avaliar a outra ponta também. E muitas vezes, Adriana, a gente vê o seguinte, a pessoa, basicamente, eu falei, aquela parte de acomodação, que pode ser inerente ao perfil da pessoa também, tá? Você vê que tem empresas que a pessoa acaba entrando e fica até aposentada naquela posição sem crescimento, né? Mas normalmente as pessoas mais arrojadas, aquelas que têm assim uma vontade de crescer e tudo mais, vão atrás de novos desafios. E com isso, na minha carreira eu ouvi muita gente que eu falava assim, olha, o mundo está mudando, você tem que fazer outros cursos, você tem que ter outro idioma e tal. Eu falo, só se a empresa pagar. Eu falei, não, tem coisas que para o seu crescimento você tem que investir. Tudo aquilo que você investir vai ter um retorno. A gente só colhe o que a gente planta, né? Queria que você falasse isso como olhos de profissional aí de mercado. Bom, eu costumo dizer que alguns perfis, alguns profissionais, é como se eles tivessem pego o controle remoto da vida profissional dele entregado na mão da empresa. Isso jamais deve acontecer, né? Porque muitas vezes, assim, o fato dele ser desligado
Tem N fatores aí que pode levar a esse desligamento. E o que eu percebo na grande maioria desses profissionais, né? A questão dele se sentir injustiçado, a empresa não investiu em mim, ou eu não consegui crescer internamente porque não houve esse investimento. Primeiro que não é a empresa que tem que investir na gente. Quem tem que investir na minha carreira sou eu. Eu não posso depender, né, da empresa. E eu costumo dizer também, Kendi, que é uma troca muito justa entre empregado e empregador. Né? Eu trabalho e você me remunera por isso, né? Através de um salário, através de alguns benefícios. Você pode até investir na questão do meu desenvolvimento intelectual, me ajudar aí com alguns cursos, mas eu não posso depender exclusivamente da empresa. Eu tenho que investir na minha carreira, eu que tenho que cuidar da minha carreira. E a partir do momento que eu percebo aqui, dentro da empresa, que eu não estou tendo essa evolução, eu tenho que começar a prestar atenção e assumir esse controle. E falar, peraí, né? Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, talvez aqui eu não tenha essa possibilidade, né? Não esperar algo acontecer. Eu preciso começar a tomar algumas providências. Buscar oportunidades, ou para me desenvolver aqui internamente, investir, né? Porque eu acredito nessa empresa, é uma empresa que eu gosto de trabalhar. Ou se eu não tiver essa possibilidade internamente, eu vou ter que buscar algo fora. Né? O que a gente não pode é passar uma vida dentro de uma empresa e depois se sentir injustiçado, reclamar, falar que a empresa não investiu em você e que você não cresceu porque é culpa da empresa. Na verdade, a responsabilidade é única, exclusivamente do profissional. Tem que acabar aquele negócio assim, eu finjo que trabalho e você finge que me paga bem. Isso tem que acabar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de idiomas e algumas competências que a pessoa precisa adquirir para acompanhar o ritmo de trabalho que o mundo está em transformação, e também quais novas profissões aí estão surgindo no mercado para que as pessoas possam se preparar melhor, principalmente os jovens. Bom, primeiro assim, a gente tem que estar muito atento à questão da tecnologia, né? Hoje a tecnologia, ela tomou conta de tudo, embora, né, o humano, ele sempre vai haver dentro das empresas. Por mais que aí a tecnologia, a automação, enfim, o humano vai estar lá. Mas esse humano, ele tem também que, né, estar adequado a toda essa tecnologia. Então, dependendo da área que você atua, né? Se tem sistemas integrados, se usa-se muita parte da automação da tecnologia, você vai ter que se desenvolver e se aprimorar, né? Falando das competências técnicas. E se você vai assumir uma posição de liderança, você também precisa fazer, né, se aprimorar, se desenvolver em outras competências, principalmente na questão de empatia, comunicação assertiva. A gente sabe que hoje, dentro das empresas, tem toda uma diversidade, né, com relação às pessoas, aos seus perfis, aos seus valores. Então, eu como líder, eu tenho que entender, eu preciso desenvolver mais as minhas habilidades comportamentais no sentido de melhorar minha comunicação, saber dar feedback, melhorar alguns aspectos da minha liderança, entender mais as pessoas. Então, são essas competências mais exigidas hoje do mercado, né? E muitas novas profissões hoje já não existem mais e novas profissões estão surgindo no mercado. E que a gente percebe que essas novas profissões, ela está totalmente relacionada aí à tecnologia, né? Então a gente, primeiramente, quem vem de um mercado onde não está muito habituado com essa tecnologia, a gente tem que começar a se habituar. E a gente percebe que cada vez mais hoje as pessoas estão usando muito mais a tecnologia, muito mais a questão de você estar online. Então, não tenho muita habilidade com isso? Faça cursos, se aprimore de alguma forma, busque aí não só os hard skills, mas os soft skills também para você se desenvolver. Perfeito. Realmente quem fala, não, eu não gosto de internet, não gosto de computador e tudo mais, não mexo no celular, é perigoso. Está numa zona perigosa. Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho mais você falou aí das novas competências, os novos mercados que vão surgindo, mas principalmente assim, na parte humana, as empresas todas são feitas por pessoas, né? O que as pessoas, e a gente acha que sempre nós temos que ser eternos aprendizes, ninguém tem a verdade absoluta, tá?
Eu queria que você falasse, nós falamos bastante sobre habilidades técnicas, falamos sobre comportamental, mas assim, o que a pessoa pode melhorar como ser humano para as empresas? Bom, a primeira coisa que eu acredito que falta bastante, muitas vezes dentro da organização, e é um grande desafio, tá bom, Kendi? É a questão da empatia. A gente precisa saber olhar de uma forma diferenciada aquele profissional. Antes dele ser o gerente, o coordenador, o assistente, ele é um ser humano. Então, a questão da empatia, eu acredito que é o primeiro ponto, porque as pessoas, elas pensam de forma diferente, elas agem de forma diferente. Então, eu penso que o quanto é importante eu perceber você além das suas competências, além do que você faz aqui dentro da empresa. Eu acredito que esse é o primeiro ponto, a gente saber olhar as pessoas com um pouco mais de empatia dentro das organizações. E aí isso vai melhorar, como eu falei, a nossa comunicação, o nosso relacionamento, isso vai minimizar a questão de conflitos, né? Eu vou poder entender as diversidades que tem dentro das empresas, compreender que não importa que você pense diferente, eu posso entender e respeitar isso. Né? E dentro das empresas é um desafio muito grande, né? Porque a gente trabalha dentro de um processo diferenciado, né? Muitas vezes é muito mais fácil a gente entender isso dentro de casa do que dentro de uma organização, porque tem N fatores que implicam e envolvem, mas de alguma forma eu tenho, porque assim, aqui eu não sou sua amiga dentro da empresa, né? Então muitas vezes é muito mais simples a gente ter aí essa questão de amizade fora do que dentro. Aqui eu não sou sua amiga, somos parceiros de trabalho, mas eu tenho que ter sensibilidade de ter um pouco mais de empatia com você, mesmo a gente não tendo, né, uma amizade, mais sim um relacionamento profissional, mas mesmo assim eu tenho que usar toda a minha empatia com você, compreender exatamente esses pontos, que você é diferente da Adriana, né, que você tem aí os seus valores, que você tem a sua personalidade, e o que faz sentido para você não faz sentido para mim, porque quando eu levo isso dentro da esfera profissional se torna muito mais fácil. Não só liderança, relacionamento. E quando a gente está bem, feliz e tem bons relacionamentos dentro das empresas, o resultado ele só pode ser positivo. Tanto para a vida do profissional e quanto para a empresa também. Eu também sempre falo para os profissionais, mesmo os que estão trabalhando dentro de empresas, que ele procurar ser um empreendedor dentro da função que ele faz. Não ficar só seguindo os requisitos normais que a empresa faz. Porque se a gente quiser resultados diferentes, a gente tem que começar a pensar diferente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os profissionais liberais também, alguns conselhos que você poderia dar para quem... Porque tem profissional liberal que ele tem que liderar a si próprio, e tem aqueles que têm também funcionários. Vamos lá, a gente fala de autogestão, né? Isso é super importante. Independe se eu estou fazendo aí uma autogestão, ou se eu tenho 2 pessoas no meu time, se eu tenho 50 pessoas, ou se eu tenho 3.000 pessoas aí dentro do meu time. É importante a gente saber fazer essa autogestão. Né? Como eu comentei ainda há pouco, é você assumir o controle remoto. O que eu preciso me desenvolver? Né? O que mais eu posso fazer? Você falou de empreendedorismo, as pessoas falam, mas eu não tenho perfil empreendedor, né? Ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra. Todos nós somos empreendedores, a gente está empreendendo todo o tempo na nossa vida, né? E eu, né, como uma profissional autônoma, onde mais eu posso me desenvolver? O que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente, pensando com foco no resultado que eu estou buscando, né? Se eu vendo produtos de cosméticos, se eu trabalho com qualquer outra coisa que eu preciso gerenciar não só esse pequeno negócio, mas principalmente as minhas habilidades, as minhas competências, eu tenho que perceber isso. E se eu estou liderando outras pessoas, aí eu tenho que desenvolver isso em dobro, né? Sim, perfeito. Brenda, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem um conteúdo, e parabéns pelo profissionalismo, né? E a gente vê que é o seguinte, você buscou, né, nas ferramentas digitais o melhor, né? E isso faz toda a diferença, tá? Porque além do trabalho em si, você socialmente está ajudando muita gente, porque são chefes de família também, e que vão depender daquilo, né? E esse empurrão, né, faz com que dê uma automotivação para que a pessoa melhore sempre. E esse melhorar sempre depois não para mais.
Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e também os seus contatos, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer e dizer que é uma missão, né? Contribuir com o desenvolvimento das pessoas, contribuir com as pessoas é muito mais do que o meu trabalho, é uma missão mesmo. E assim, o que eu quero deixar de principal dica é realmente as pessoas buscar estar acompanhando tudo que está acontecendo no nosso mercado de trabalho, todas as mudanças, onde você, de repente, na medida do possível, puder se atualizar. Tem vários cursos online. Com relação ao próprio LinkedIn, é uma ferramenta sensacional. LinkedIn é para negócios, é para business, independe se você está buscando recolocação ou não, independe se você é um profissional que está no mercado, mas está buscando desenvolvimento. Então, ali no LinkedIn, a gente vai ter todas as oportunidades que a gente está buscando para a nossa vida profissional. Saiba usar o LinkedIn em primeiro lugar, lembrando que não é uma rede social comum, é uma rede social de relacionamento profissional. Então, aproveitem ao máximo essa questão do LinkedIn também. Eu quero aproveitar e deixar aqui os meus contatos. No LinkedIn você me encontra como Adriana Paula Souza. Vai ser um prazer estar conectada com vocês lá pelo LinkedIn. Pode me mandar mensagem, eu respondo aí algumas dúvidas, dou dicas legais para vocês. E através do telefone 011 2737 1724. Obrigada. Adriana Souza, muito obrigado, honrado por ter te entrevistado. Internautas, nós assim finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.